Olá, boa noite para você. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou o segundo caso de febre chikungunya em Minas. A vítima é uma venezuelana que mora em Coronel Fabriciano. As fotos mostram pacientes contaminados pela doença no país. Entre eles, uma mulher de 34 anos, moradora do Vale do Aço. A segunda vítima da febre chikungunya registrada no estado. Ela tem sintomas ainda, mas está sendo acompanhada e medicada. Então ela já está em casa e passa bem. Um protocolo de tratamento foi apresentado durante esta capacitação clínica. Profissionais da saúde pública de 300 municípios mineiros participaram da reunião. Eu estou aqui hoje justamente para isso, como multiplicadora no município. Vou chegar lá, vou levar essas informações para os colegas e para a própria população. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e contou com a parceria da Fundação Fiocruz. O chikungunya é uma doença viral que se caracteriza pela quadro febril agudo, tem a dor articular muito intensa. A dengue é uma doença grave. O chikungunya é menos grave. Não quer dizer que ela não cause óbito. Pode causar em alguns grupos. Pacientes mais idosos, acima de 65 anos, gestantes, crianças menores de 2 anos. 10 casos suspeitos ainda estão sendo investigados em Minas, mas o número de vítimas pode ser maior. A Secretaria Estadual de Saúde não descarta a possibilidade de uma epidemia, que pode ser evitada com a prevenção da doença. O vetor é o mesmo do controle da dengue, da questão da dengue. Então, transmite pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus. Ambos não sobrevivem se não houver água parada. O primeiro caso da doença no estado foi registrado em Matozinhos, região metropolitana da capital. A paciente está sendo acompanhada e passa bem. Baderna e confusão durante uma festa de estudantes numa república de Varginha, no sul de Minas. Comerciantes vizinhos da casa alegaram prejuízos por causa do encontro de jovens. Uma farmácia chegou a ser arrombada. Vários produtos foram levados. O vídeo feito por uma moradora mostra a quantidade de pessoas que estavam na rua Rio de Janeiro. Alguns garotos estavam brigando. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para acabar com a festa. Eu cheguei em casa por volta das 11 horas da noite e me deparei com um clima de guerra na rua. Jovens, adolescentes, crianças, meninas de 15, 14 anos, efetuando quebradeira na rua, bêbadas, drogadas. Parecia uma cena de filme. E a viatura veio, só fez a dispersão das pessoas que estavam frequentando a festa. Eles abaixaram o som e começaram a caminhar como se quisesse dizendo que a festa tivesse acabado. Assim que a viatura saiu, eles retornaram para a festa, aumentaram o volume novamente. De acordo com testemunhas, de madrugada, na hora da festa, essa farmácia foi arrombada. Nós tentamos conversar com a dona do estabelecimento, que com medo não quis gravar entrevista, mas disse que os bandidos conseguiram levar alguns produtos de dentro do estabelecimento. Segundo alguns moradores, a casa é alugada. Era uma república que alguns rapazes moravam, eles saíram da república e deixaram essa casa na mão de adolescentes. Ficou uma casa para festas. A gente fica preocupado que a gente tem comércio na rua, né? Então, como a gente viu com o nosso colega, a gente não quer que aconteça com a gente mesmo. A gente fica com medo que uma dessas pessoas alcoolizadas, um insulto desse pequeno, possa se tornar uma coisa maior. Um pode vir agredir o outro. Um homem foi morto durante uma tentativa de assalto no bairro Novo Riacho, em Contagem. Veja como foi. Os 2 bandidos tentaram roubar o Voyage. Segundo a PM, o dono do carro começou a brigar com os assaltantes e acabou levando um tiro. Renato Beltrão de Oliveira morreu na hora. Para fugir, os criminosos roubaram um outro veículo. A PM recebeu uma denúncia que apontou o paradeiro deles, mas apenas um foi encontrado. Os militares prenderam Lucas Vinícius Rocha Diniz, que estava em casa com um revólver calibre 32. Ele foi reconhecido por testemunhas. Uma cegonheira quase tombou na BR-040. Foi na altura da Ceasa, em Contagem. A cegonheira saiu da pista e caiu na vala, no meio da rodovia. O cavalo fez um L e ficou atravessado. O motorista contou que saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e seguia para Maceió, levando 11 veículos. Ele disse que chovia na hora do acidente e que o veículo puxou para a lateral depois de derrapar no óleo que estava na pista. Por sorte, ele não se feriu.
Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no local. E um acidente entre dois carros na BR-262 em Reduto, na Zona da Mata, provocou a morte de 2 pessoas. De acordo com a polícia rodoviária, os veículos seguiam em sentido contrário quando neste ponto aqui eles bateram de frente. Um dos carros ficou no meio da pista, a gente pode observar, ainda tem uma marca de óleo ali. O outro veículo, com o impacto da batida, foi arremessado para o lado de fora, próximo àquela cerca ali. No veículo viajavam 3 pessoas. O motorista, Diomar Ambrósio da Silva, de 51 anos, morreu no local. 2 mulheres de 34 e 30 anos foram retiradas das ferragens em estado grave. Uma delas teve de ser transferida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. A outra vítima foi internada em Manhuaçu. O motorista do outro veículo, Tiago Breder, de 26 anos, foi levado para a unidade de pronto atendimento de Manhuaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Ele apresentava um trauma de tórax, onde possivelmente é uma hemorragia interna também, e ele não resistiu aos ferimentos vindo da óbito à entrada do hospital. A polícia investiga as causas do acidente. Agora a gente vai falar dos riscos da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte. A falta de investimentos piora a qualidade da rodovia. O trecho entre Belo Horizonte e a divisa com o Espírito Santo está entre os 87% de estradas do país construídas na década de 1970, que ainda tem pistas simples com mão dupla. Enquanto a duplicação não sai, o número de mortes só aumenta. As cruzes pelo caminho são a lembrança das vidas perdidas para uma estrada que, de tão perigosa, ganhou o nome de Rodovia da Morte. Os locais pequenos para você fazer ultrapassagem, são muitos veículos, né? Muito caminhão, muito ônibus, carro pequeno. E ela é muito estreita, né? Quando a gente vai para Vitória, quando viaja para Vitória, você vai o tempo inteiro tenso. Dificilmente você faz um trajeto desse sem ver um acidente grave com vítimas fatais, né? Alessio perdeu o irmão em uma das curvas da BR-381. O acidente aconteceu em março de 2009. O rapaz estudava em Belo Horizonte e voltava para Caeté com outros 14 universitários. Um caminhão sem freios invadiu a contramão e atingiu em cheio a van em que os alunos estavam. 6 pessoas morreram. Eu cheguei lá no acidente, vi. É uma cena que não dá para esquecer, né? Quem vive em Caeté e depende da rodovia sabe como ela é perigosa. A gente não passa 30, 60 dias sem receber um corpo da 381 em Caeté, ou que não seja morto, mas bem machucado, porque a coisa que é muito difícil, muito difícil. Só no ano passado foram quase 10 mil acidentes. 4.807 pessoas ficaram feridas e 289 morreram. Números que poderiam ser reduzidos se a prometida duplicação já estivesse pronta. A BR tem ao todo 920 quilômetros. Entre São Paulo e Belo Horizonte, a obra já está pronta. Mas, segundo o DENIT, no trecho mais perigoso, que vai da capital mineira até o Espírito Santo, não há prazo para que a duplicação seja finalizada. Para este especialista, o que falta é compromisso em pôr fim à sequência de tragédias que marca a Rodovia da Morte por mais de 3 décadas. O que se espera é que o governo faça a sua parte, não atrasando a execução dos contratos, as empreiteiras cumpram a sua missão, já que todo mundo cumpriu a dele, né? A população cumpriu a sua, a imprensa cumpriu a dela, mostrando a urgência e a necessidade daquilo. O Ministério Público precisa cobrar das autoridades e de quem executa a obra os prazos. Hora da participação do telespectador aqui no Jornal da Alterosa. Veja a denúncia do Milton José Moreira, do bairro Caiçara, em BH. Numa esquina da rua Belmiro Braga, o que mais se vê são carros abandonados. Aqui se encontram vários carros destruídos, carros batidos, carros sem condições de uso, provavelmente com documentação irregular. Tem um espaço de carros que realmente poderiam estar aqui estacionando, com documentação devidamente em dia, que tem 5 carros. Normalmente, aqui ficam estacionados 6, 7 carros. Isso aí pode, na época de chuva, causar também problemas com relação à dengue, proliferação do mosquito. Desde já eu agradeço.
Segundo a BH Trans, se o veículo estiver abandonado em condição de infração de trânsito, como estacionamento irregular ou obstruindo vias, ele poderá ser rebocado. No entanto, se não estiver em situação irregular, poderá ser removido somente se não constar do cadastro do Detran. E você aí de casa pode fazer como o Milton, mande a sua bronca ou sugestão de reportagem para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. O número é 8814-1360, código 31 aqui de BH. Se quiser, pode falar também com o nosso atendimento 3237-6085 ou ainda pelo meu Twitter, Ana Cris Pimenta. O candidato à presidência Aécio Neves fez campanha hoje em Minas. Ele visitou a Serra da Piedade, em Caeté. Aécio Neves chegou de helicóptero, estava acompanhado de assessores e do senador eleito Antônio Anastasia. Eu vim pedir as bênçãos, eu vim agradecer, né, pela campanha que nós fizemos até agora, não sei se você reparou, com o pé direito aqui, e buscar força aqui nessas montanhas de ferro de Minas. De van, o candidato à presidência da República completou o restante do caminho até o pico da serra. Já na entrada do santuário de Nossa Senhora da Piedade, Aécio foi recebido por padres. Enquanto caminhava, o senador cumprimentou eleitores, recebeu presentes e tirou fotos. Na capela, ele participou de uma celebração, fez orações e foi convidado por um dos sacerdotes a ver a imagem de Nossa Senhora da Piedade a portas fechadas. A visita de Aécio Neves ao santuário é uma tradição familiar. Ele começou a campanha vindo aqui e também terminou em frente à igreja, assim como sempre fez o avô Tancredo Neves. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Isso não é um ato de campanha, isso na verdade é um retorno às minhas origens, às minhas raízes, aos meus valores. Aécio está confiante diante do resultado das últimas pesquisas, que apontam um candidato na frente. O meu projeto é um projeto de união nacional, é um projeto de resgate dos valores na vida pública, da ética, da decência. É um projeto que vai buscar nos melhores brasileiros e não nos aliados os quadros para governar o país. Enfim, alívio na capital. A chuva dessa madrugada diminuiu um pouco a sensação de calor e de tempo seco. Em outras cidades mineiras, moradores também registraram a chegada dela. Haja comemoração. Não está aquela chuva forte, intensa, mas começou bem aí, refrescando o nosso dia. Que alívio, finalmente a tão esperada chuva. Ela chegou no sábado. No domingo apareceu meio tímida em alguns pontos. E nesta madrugada veio de novo. Teve até ventania para espantar aquele calorão terrível e melhorar também a qualidade do ar. A cena rara nos últimos meses foi motivo de comemoração para os telespectadores que nos mandaram as imagens. Chuva em Betim, Teresópolis. Graças a Deus, uma chuva bem forte agora. Pela manhã, a temperatura ficou na casa dos 21 graus em BH. Ficou bom que o clima agora está mais ameno, né? Com certeza a chuva melhorou muito. Estava muito mormaço, né? A cidade estava muito fumaçada, muita poluição. É bom que deu uma amenizada. E não é que a blusa de frio até saiu do guarda-roupa. O tempo tá dando, faz calor, faz frio, faz calor, faz frio. Tava um calor infernal ontem, anteontem, e de repente deu essa baixa. Foi uma surpresa. A massa de ar quente que estava bloqueando a chegada de frentes frias começa a enfraquecer. Agora a pergunta que não quer calar: vem ou não vem mais chuva nos próximos dias? Podemos ter chuvas de hoje para amanhã, são pancadas isoladas no estado de Minas Gerais, mas depois não há previsão de chuvas. Até o final do mês, sem nenhuma previsão de chuva para o estado de Minas Gerais. E já que não há mais previsão de chuva, continua o alerta sobre os cuidados com a saúde. Por causa da seca, a poluição tem provocado desconforto nos olhos e doenças respiratórias. As crianças são as que mais sofrem. Dante, de 6 anos, que tem paralisia cerebral, está internado por causa de bronquite, um quadro que se agravou nos últimos dias. Em função do tempo seco, tem se agravado esse quadro dele, né? E aí fica mais ofegante, mais cansado. Casos como o dele são comuns nessa época do ano nesse hospital infantil público da capital. Crises de asma, alergia e nariz sangrando são os problemas que mais afetam as crianças quando o clima está assim. Seco, com muitos focos de incêndio, além de poeira e poluição por todo lado. O cuidado é o de sempre, né? Manter sempre hidratado, bastante líquido, e na hora que o ar está mais seco, que geralmente é no período da tarde, evitar fazer atividades físicas muito estressantes, porque isso exige mais do pulmão, que tem que umidificar o ar que ele respira. Outro problema comum
por causa do tempo seco é o desconforto nos olhos. Nas últimas semanas, em que a umidade relativa do ar tem ficado em torno dos 20%, nível considerado de alerta, o setor de oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte tem ficado assim, sempre bem cheio. Um dos pacientes do pronto atendimento nessa segunda-feira era Leandro. Eu senti um incômodo nas vistas, né? Uma ardência. Achei melhor olhar rápido antes que piore alguma coisa. Sintoma do chamado olho seco, que segundo esse especialista é o problema ocular mais comum nessa época do ano. O olho seco nada mais é do que uma alteração da lágrima. A lágrima não dá uma qualidade de conforto para o paciente. Então, qualquer sintoma inicial, procure seu oftalmologista. Moradores de Poços de Caldas, no sul de Minas, também já não suportam os efeitos provocados pela seca. A cidade, conhecida pelas belezas das águas que encantam turistas, pode ser mais uma a decretar o racionamento. A represa Saturnino de Brito está a cerca de 2 metros abaixo do nível normal, quase 1 metro abaixo do nível crítico. O DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, já está usando o volume morto para abastecer a zona leste de Poços de Caldas. Do outro lado da cidade, na represa Bortolã, a situação é praticamente a mesma. Não chove, a represa está baixando. O comerciante, que atende cerca de 200 pessoas por dia, diz que teve que usar água mineral para lavar alguns pratos. Nós temos a incerteza de não poder estar funcionando amanhã. Tenho compromisso, com várias empresas que almoçam aqui no estabelecimento. Tive hoje bastante reclamação por falta de água no sanitário. Se não chover, dentro de 15 dias, a Cidade das Águas começará um racionamento. Nós estamos fechando por 2, 3 horas, dentro de um mesmo sistema, uma região para que outra mais alta seja atendida e depois a inversão. Por isso nós estamos pedindo à população que colabore, evitando lavar carros, evitando lavar quintal. Em Uberaba, no Triângulo, uma corrente de solidariedade é o que ajuda a população a enfrentar a seca, a pior dos últimos 50 anos. Lá, os moradores já convivem com racionamento. Em muitos bairros, a falta d'água mudou completamente a rotina dos moradores. Na casa da Gisele, a piscina dos filhos virou reservatório. Eu guardo para fazer as coisas, porque fica 2, 3 dias sem vir água. Ana Keila não vê água nas torneiras há quase uma semana. A faxina da casa fica sempre para depois. A situação é tão crítica que às vezes a família precisa escolher entre tomar banho ou comer. Meus filhos ficou sem escola semana passada porque não teve água para eles tomar banho. A escola mandou de volta para trás, que também não tinha água na escola, que o caminhão do pipo não tinha colocado. Segundo o Centro de Abastecimento de Uberaba, a cidade enfrenta a pior estiagem dos últimos 50 anos. Hoje, 2 rios fornecem água para o município e, mesmo assim, o volume não é suficiente para atender toda a população. Para garantir o mínimo de abastecimento, a Prefeitura adotou o sistema de racionamento. A distribuição de água é interrompida algumas vezes para manter o nível dos reservatórios. Nós estamos num limite crítico, estamos tirando mais de 500 litros por segundo do Rio Claro. Consequentemente, nós estamos fazendo a transposição em carga total, usando as bombas 24 horas por dia. Apesar da crise, uma grande corrente de solidariedade se espalhou entre os moradores. No Parque de Exposições, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu disponibilizou de graça água de poço artesiano para quem puder buscar. Em menos de uma semana, mais de 200 mil litros já foram doados. A água é base de tudo, então quer dizer, se você não tem água, tudo fica mais complicado, né? Então para trabalhar fica difícil. Em outro bairro, o dono de um frigorífico também liberou a água de 2 poços para a população. Torneiras foram instaladas na calçada para ajudar a encher os recipientes. E dentro da empresa até os funcionários colaboraram. Todo mundo se comprometeu a racionar água, tanto na empresa quanto em casa, e por incrível que pareça, sobrou 50% de água, só de uma atitude de conscientização. Seu Onofre, que mora do outro lado da cidade, encheu vários galões para levar para casa. Um alívio para quem estava mais de 20 dias sem água. Graças a Deus eliminou esse ano aqui que cedeu essa água para o povo. Agora é só chuva mesmo. Nós estamos precisando de chuva pelo menos uma semana, né? Boa, né? Olha, seu Onofre, é o que esperam também os agricultores de Brumadinho, viu? Nossa equipe visitou o município na Grande BH e viu como anda a situação por lá. Parte da produção já foi perdida.
10 hectares de plantação morta. A seca tem comprometido o sustento de muitas famílias que vivem da agricultura. 7 açudes abasteciam este assentamento de produtores rurais. Em todos, a água desapareceu. Há 2 meses, a produção de hortaliças e de legumes aqui no assentamento Pastorinhas foi totalmente paralisada por causa da falta de chuva. No ano passado, os agricultores produziram cerca de 300 toneladas. A expectativa para este ano era ultrapassar 500 toneladas. Eu tenho 53 anos, nunca vi uma seca dessa na minha vida. Neste ponto, havia uma lagoa com 3 metros de profundidade. O seu Márcio vive há 13 anos na vila. Sem água, o orçamento está no limite. Cria algumas galinhas, algumas frutas, mas o forte mesmo que é a produção, essa está comprometida já há uns 3 meses. Pegamos a estrada novamente até o vilarejo do Aranha. O nosso destino é o sítio do seu Alício, um pequeno produtor de leite de 85 anos, que vê a cada dia as vacas emagrecendo mais e mais por falta de pasto. E boa parte do rebanho teve que ser vendida. 6 a 8 que eu vendi, até 20 e tanto, está com 14. Se Deus ajudar a continuar a chuva, melhor. Porque o pasto vai vir e tal, vai melhorar. Vai aumentar as águas e tudo. Mas igual estava. Um projeto emergencial que prevê a limpeza e o desassoreamento de 800 lagoas e açudes do município começou a funcionar no mês passado. Consequentemente, nós vamos armazenar água que vai abastecer o lençol freático, né? Esse lençol freático vai manter as nascentes vivas e nós vamos manter a água para a nossa produção, que a gente tem 40% da população que vive da zona rural e depende diretamente dessa água. E vamos parar de ficar fazendo poço artesiano. Por enquanto, né, não fizemos medida nenhuma porque ainda está dando para atender, mas se não vier a chuva, a gente tem que fazer um racionamento e estipular, aí, igual já tem em Caeté, já tem um racionamento lá, a pessoa lavar um carro na rua, é multado, né? Mas vamos pedir a Deus para nos ajudar aí, que chova mais rápido. A esperança é a última que morre, né? Eu espero em Deus, né? Do Brasil, Estados Unidos, Cuba e Canadá disputam hoje e amanhã em Belo Horizonte uma competição pan-americana. Mais cedo, representantes do nosso país divulgaram o desafio na Praça da Savassi. Muita gente que passava pelo local aprendeu um pouquinho sobre o esporte. Um descuido e pom, fim do duelo. As lutas de judô atraíram a atenção de quem passava pela Praça da Savassi. No tatame, 2 campeões mundiais em suas categorias, Charles Shibana e Rafaela Silva. Isso ajuda a divulgar cada vez mais nosso esporte e até mesmo, quem sabe, outras crianças, outros jovens que passaram aqui não se interessem e comecem a praticar o judô. Os atletas foram para a rua para divulgar o esporte e o torneio amistoso que acontece hoje em Belo Horizonte. E na estreia o Brasil vai enfrentar o Canadá. Equipes bastante duras, teoricamente são as maiores potências da Panamérica. Todo mundo tá bastante ansioso para fazer um belo de um espetáculo. O esporte é sério, mas quem quisesse conhecer um pouco mais sobre a modalidade de luta e brincar, pôde experimentar a sensação de vestir um kimono e aprender um pouco os golpes. Só era necessário ter coragem. Isso não faltou a Ana Clara e Natan. Foi legal, porque quase nunca tem isso aqui, então foi bem interessante. Serviu para mostrar que precisa de muita disciplina, determinação para conseguir chegar num lugar desses e que não é fácil não. Davi tem apenas 6 anos e há 3 meses pratica judô. Ao ver a luta, fez questão de participar. Caiu rapidinho e aprendeu onde precisa melhorar. Que ela põe o pé muito firme. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia mais uma vez. A gente continua se falando no Twitter e no Instagram. Boa noite para você e uma ótima semana para todos nós. Tchau.